O tempo que um corpo leva para deslizar para baixo em um plano inclinado de 45 graus é o dobro do tempo necessário para deslizar desenhando o plano inclinado liso, também de 45 graus, ambos a partir do repouso. Né? Acho que ficou subentendido aí, mas no caso é a mesma distância, tá? O coeficiente de atrito cinético entre o objeto e o plano é dado por seguinte, vamos lá. Vamos considerar aqui o plano inclinado, tá? Vamos primeiro fazer com atrito, depois sem atrito. Vou colocar aqui de massa M, né? Vamos primeiro chamar aqui de θ, tá? E vamos dizer que a distância, né, que ele percorre é L a partir do repouso, beleza? Tá. Dado um coeficiente de atrito μ, a gente consegue determinar a aceleração que ele vai ter a partir da dinâmica. Vamos lá. Bom, peso normal e o atrito ele sempre é oposto ao movimento ou à tendência de movimento. Nesse caso é o movimento mesmo, porque ele vai deslizar. Vou chamar de F minúsculo só, tá? Aqui, né, eu quero as forças na direção do movimento. Então, vou ter que ter o peso. Aqui é θ, aqui é θ. Tá? Então, vou ter uma componente aqui, ó. mg cosseno θ. Que nesse caso, né, se anula com a normal, porque nessa direção não tem movimento. E essa componente aqui, mg seno θ. Tá? Bom, seguinte. Vamos lá, vamos encontrar a força resultante. Ele vai deslizar, tá? Então ele vai ter uma aceleração, vamos chamar de A1. Uma aceleração A1 para cá. A força resultante sempre fica na direção do movimento. Logo, a gente sabe que força resultante é massa vezes aceleração. A força resultante aqui é a força resultante, né, na direção do movimento, ou seja, mg seno θ menos força de atrito igual a massa vezes aceleração, A1. Vamos desenvolver. mg seno θ, força de atrito, coeficiente vezes a força de contato com a superfície de atrito. A intensidade da força de contato com a superfície de atrito, bom, sabe que eu posso igualar, né? N, que é a força de contato, igual a mg cosseno θ, porque nessa direção não tem movimento, né? Só tem movimento na direção do plano inclinado. Então fica μ vezes a força de contato, que é mg cosseno θ. Então lembre-se sempre, tá? Uma dica aqui. O atrito é o produto do coeficiente vezes a força de contato. Tira da cabeça esse negócio de é o μ vezes a normal. Nem sempre, tá? Nem sempre é essa normal. Sempre lembre, força de contato. Por vezes vai ser a força dessa normal. E também procure entender o que significa essa força normal, tá? O coeficiente é a força de contato, pronto. E nesse caso a força de contato se iguala com essa componente do peso. M vezes A1, tá? Bom, posso dividir tudo por M. E aí eu tenho que G é igual a seno θ menos μ cosseno θ igual a A1. Então, essa é a aceleração. Tranquilo?
Bom, vamos desenvolver também, antes de a gente ir para a cinemática, vamos desenvolver também a aceleração do... A aceleração quando não tem atrito. Ou seja, quando isso aqui não existe. Fica. A aceleração vai ser devido a essa componente do peso, né? Eu vou fazer a mesma coisa, só não vou incluir isso aqui. Vai ter todo o resto. Então, a componente que está na direção do movimento, da força mg seno θ. E eu vou dizer que tem uma aceleração A2. Logo, força resultante, massa aceleração. Força resultante, massa, vezes aceleração. Que eu vou chamar de, nesse caso, de A2. Então, G seno θ é igual a A2. Pronto. Beleza. Agora, vamos para a cinemática. O tempo, vamos pegar um caso qualquer. O tempo que um corpo percorre uma distância d a partir do repouso é dado por essa equação. D igual a aceleração, tempo ao quadrado sobre 2. Tá? Então, nesse caso, ΔT ao quadrado é igual a 2 vezes a distância. Nesse caso, eu estou chamando de L, né? L 2L sobre a aceleração. Pronto. Acontece que o tempo para quando tem atrito é o dobro quando não tem. Quando tem atrito, eu vou chamar de ΔT1. Então, ΔT1 é o dobro de ΔT2. Ou seja, o tempo para ele deslizar com atrito é o dobro para ele deslizar sem atrito. Né? Então, se sem atrito é 1 segundo, aqui seria 2 segundos, claro, né? Ele vai demorar mais para escorregar. Isso é fato. Isso é bem intuitivo. Bom, aqui está o quadrado, né? Eu vou levar esse aqui ao quadrado antes de substituir. Então, fica ΔT1 ao quadrado 4 vezes ΔT2 ao quadrado. Agora vamos substituir. ΔT1 é o tempo com atrito, que vai ser 2L sobre A1 é igual a 4 vezes o tempo sem atrito, que seria 2L, porque é a mesma distância, sobre a aceleração, que nesse caso eu estou chamando de A2. Corta, né? 2L, 2L. Portanto, A2, 4 vezes A1. Vamos substituir, né? Quem é esse A2? A2 é G seno θ igual a A1 G seno θ, G parênteses, seno θ menos mi cosseno θ. Se eu tivesse colocado já 45 com a Reg 2, ia estar fazendo umas contas meio chata agora, né? Simplifica aqui G com G. Ah, tá, vezes 4, desculpa. Quase que vai. Vezes 4. Bom, faz uma distributiva legal. Seno θ, 4 seno θ menos 4 mi cosseno θ. Bom, vai ficar... Passa para o outro lado, fica 5 seno... Não. 4 mi cosseno θ igual a 3 seno θ. Bom, acontece que o cosseno de 40 é igual ao seno de 45, né? Então, mi é igual a
3/4. Ficaria tangente de 45, que também é 1. Enfim, então, esse é o coeficiente de atrito. A força necessária para mover um corpo para cima em um plano inclinado é o dobro da força necessária que evita que o corpo deslize para baixo sobre o plano. O coeficiente de atrito é μ. Se θ é o ângulo de inclinação do plano inclinado, então tangente de θ vai ser igual a quanto? Olha só, vamos analisar as duas situações. Primeiro, aqui a força necessária que move para mover o bloco para cima no plano inclinado e a força que segura ele, tá? Bom, força necessária seria a força mínima, tá? É a força necessária, a força mínima que faz com que suba. Logo, ele vai subir com velocidade constante, tá? É um pouco de interpretação, né? A mínima força que faz com que o bloco suba, né? A força necessária, significa a mesma coisa, tá? Então, estamos falando da força mínima para subir. Logo, o bloco ele vai subir com velocidade constante, tá? Então é o seguinte, nessa primeira situação, aqui é onde sobe e aqui é a força que segura. Vamos fazer assim, né? Então, força mínima necessária para subir. Assim, subir. Não, sobe, né? É um erro. E aqui é para segurar. Segura. E aqui é onde segura. Vamos lá. Então, vamos colocar as forças aqui. Eu tenho peso. Ah, tá. Θ e θ. Os dois têm coeficiente de atrito, né? Então, peso aqui, normal, tá? Bom, é a força mínima necessária para subir. Logo, a força aplicada vai estar para cima, né? Vamos chamar de F1. Se está subindo, tá? A força de atrito ela é contrária ao movimento ou tendência de movimento, logo a força de atrito vai estar para cá. Bom, aqui eu vou ter que decompor, tá, em duas componentes, uma para cá. Lembrando aqui também vai ser θ, então mg cosseno θ, e aqui uma componente para cá, mg seno θ. Tá? É o seguinte, só um detalhe, a força de atrito nos dois casos, tá, vão ser iguais. Eu já falo mais disso. Beleza, então nesse primeiro caso aqui, já que é a força necessária, no caso é a força mínima, então o bloco ele sobe com velocidade constante. Então é uma força necessária para vencer o atrito e subir com velocidade constante. Logo, né, a resultante é zero porque não tem aceleração. Então, F1 é igual a força de atrito mais mg seno θ, né? Se anula a força nessa direção. Assim como aqui também, tá? Vamos pro o segundo caso, onde a força, eu vou chamar de F2, onde a força para segurar. Então temos o peso também, temos a mesma força de contato, tá? Aí é o seguinte, essa força F2 que é necessária para segurar vai estar aqui, beleza? Vai estar segurando. Acontece que ela está segurando, né? Ou seja, está no limite. Então, a tendência do bloco, se essa força F2 diminuir um pouco, o bloco ele desce. Logo, a tendência do movimento do bloco é descer. Portanto, a força de atrito vai estar para cá.
Lembrando, né? Força de atrito é oposta a movimento ou tendência de movimento. Então vamos decompor aqui o peso para analisar as forças nas duas direções perpendiculares. Então temos mg cosseno θ, mg seno θ. Tranquilo? E nesse caso aqui, a equação fica F2 mais força de atrito igual a mg seno θ. E como eu falei, tem mesma intensidade, tá? Por quê? A força de atrito é o quê? Coeficiente vezes a força de contato. Nesse caso, o coeficiente de atrito é igual nos dois, beleza. E a força de contato se iguala com o quê? mg cosseno θ nos dois casos, tá? Então, nos dois casos, eu tenho isso aqui para força de atrito, beleza? Pronto. Bom, é dito que um é o dobro do outro, né? Ou seja, a força necessária para subir é o dobro que para segurar. Ou seja, F1 é 2 vezes F2. Bom, aí, né, vamos resolver as equações. Quem é F1? F1 é F mais mg seno θ. Igual a 2 vezes F2. Quem é F2? Isolando aqui, né, fica 2 vezes mg seno θ menos força de atrito. Aí, meus amigos, vamos desenvolver. Vai ficar F mais mg seno θ 2mg seno θ menos 2f. Passa para um lado, passa para o outro. Então eu tenho 3f, 3 vezes força de atrito é igual a, né, vai ficar 2 menos 1, mg seno θ. Bom, vamos trocar aí. F é força de atrito, que é coeficiente, mg normal, né, cosseno θ, que eu falei lá em cima, igual a mg seno θ. Corta, passa para lá, fica tangente, né? Portanto, tangente θ é igual a 3 vezes μ. Um bloco de massa M é colocado em repouso sobre uma superfície horizontal rugosa com um ângulo de atrito igual a φ. O bloco é puxado com uma força F que forma um ângulo θ com a horizontal. O valor mínimo de F necessário para mover o bloco é... Primeira coisa aqui. O que é esse ângulo de atrito? Vamos desenvolver primeiro o que é esse tal ângulo de atrito. Se liga. Ângulo de atrito, ele é aquele ângulo que impede o bloco de deslizar numa superfície inclinada. É o ângulo limite, tá? Ele vai ser o ângulo limite que impede o corpo de se mover. Porque é o seguinte, se você tem um plano inclinado, vamos supor que um plano inclinado que pode, né, variar a inclinação. Tá, quando ele está plano, né, o corpo ele vai ficar parado. Mas conforme você vai inclinando, chega um ponto em que o corpo desliza, entende? Chega um momento que você vai inclinando e o corpo ele tende a deslizar, tá? Esse é um ângulo de atrito. Aí é o seguinte,
Então, vamos desenvolver isso. Bom, como eu falei, é aquele ângulo limite que faz o corpo deslizar. Que está no limite de deslizar, tá? Não está deslizando ainda, mas está na iminência. Ó. Então vamos considerar aqui um corpo de massa M, tá? No ângulo limite, ou seja, o ângulo φ. Aí a gente tem o peso, temos a força de contato normal e a força de atrito. Acontece que esse corpo ele está em equilíbrio, tá? Então, ele estando em equilíbrio, a gente pode fazer aquela relação dos vetores. Um polígono fechado. Onde aqui é a força de atrito, aqui é o peso, aliás, aqui é a normal e aqui é o peso. E o ângulo φ, tá? Bom, tangente de φ é igual a cateto oposto, força de atrito, sobre cateto adjacente, normal. Como é que a gente calcula, então, a força de atrito? Coeficiente vezes a normal, né? A força de contato. Abrindo, né, aqui, sobre normal. Corta normal com normal. Portanto, tangente de φ é igual ao coeficiente de atrito, tá? Isso já é um resultado bastante conhecido para quando a gente estuda a força de atrito, beleza? Ângulo limite, ângulo de atrito, enfim. Ou seja, o coeficiente de atrito é igual a tangente do ângulo limite ou do ângulo de atrito. Nesse caso é φ. Então eu sei o coeficiente de atrito dessa superfície, tá? Pronto. Agora, bora pro problema. Ele diz que a gente vai pegar um bloco, esse mesmo bloco aí, nessa mesma superfície, agora horizontal, e vamos aplicar uma força F, que faz um ângulo θ com a horizontal. Ou seja, assim. Que faz aí o ângulo θ com a horizontal, tá? De outras forças, a gente tem, por padrão, né, a força de contato, o peso. Como esse bloco ele tá puxando, existe uma força que se opõe ao movimento, ou nesse caso, a tendência de movimento, que é a força de atrito. Vou botar aqui, né? Mais ou menos onde ela está atuando. Que é igual você. Vai estar aqui embaixo, né? Beleza. Nesse caso aqui eu vou decompor. Então vou ter uma componente para. Eu vou decompor F para ter as forças nas mesmas direções, na vertical e na horizontal, e igualar. Porque esse bloco, ele está na iminência de movimento, tá? Ele ainda não está em movimento, está praticamente entrando, mas ainda assim ele quer a força mínima para que comece a entrar em movimento. Então a gente pega a situação limite em que ele está, né, saindo do repouso. Ainda assim a gente vai ter que igualar. E ainda assim a gente iguala. Então, F seno θ. E aqui, F cosseno θ. Ok? Então essa força aqui não existe mais, né? Ok. Então, porque eu troquei, né, por dois componentes. Então posso igualar, tá? Ó, F aqui, F seno θ mais a normal. No caso, existe equilíbrio na direção vertical e na direção horizontal. Então, na direção vertical, a F seno θ mais a normal, né,
E isso se equilibra com peso. Na direção horizontal, a mesma coisa. F cosseno θ igual a coeficiente de atrito. Beleza? Bom, acontece que a gente vai precisar desenvolver, tá? Então, ó, vamos desenvolver aqui embaixo. F cosseno θ é igual a força de atrito, que é coeficiente vezes... E o coeficiente a gente descobriu, né? No ângulo de atrito aqui. Então, F cosseno θ é igual a coeficiente vezes a normal. A normal já a gente se acostuma muito, né? A colocar normal igual ao peso, normal igual ao peso. Mas sempre tome cuidado. Quer ver? A normal, ela é a força de contato, tá? Que tem com o chão. Aliás, que tem com a superfície de atrito. Então, sempre tome cuidado, né? Sempre pesquise quem vai ser essa força, tá? Sempre pesquise quem vai ser essa força. Ó, pesquisando aqui, a gente vê que nessa equação a normal está aqui. Então, eu tenho que isolar para poder substituir, né? Nesse caso, dá pra gente fazer de cabeça, tá? Então fica F cosseno θ, essa normal aqui, tá? É igual a coeficiente vezes... Bom, fazer de cabeça. Se eu isolar essa normal aqui em cima, fica mg menos F seno θ. Pronto. Então fica F cosseno θ. Eu vou fazer a distributiva, tá? Mi mg menos mi F seno θ. A questão pede F. Então, vou passar onde tem F para um lado da equação. Então, passando todo esse termo para o outro lado e já colocando em evidência, fica F vezes cosseno θ mais mi seno θ igual a mi vezes mg, tá? Mas quem é mi, né? Mi vai ser a tangente de φ. Aqui, ó, que é o ângulo de atrito. Então vamos substituir. Então fica F cosseno θ mais tangente φ vezes seno θ igual a tangente de φ mg. Bom, agora vem um pouco de trigonometria. Eu vou trocar a tangente φ por seno φ sobre cosseno φ, tá? F cosseno θ mais seno φ sobre cosseno φ vezes seno θ igual a seno de φ sobre cosseno de φ mg vezes mg. O que é que acontece? Eu vou multiplicar os dois lados da equação por cosseno de φ, tá? Vou multiplicar os dois lados aqui por cosseno de φ. O que é que vai acontecer?
No primeiro membro, eu vou ter F, aí vem cosseno φ, cosseno θ, mais... Quando eu, faz aí de cabeça, tá? Quando eu multiplicar por cosseno de φ, vai cortar aqui, né? Então fica seno φ, seno θ. E desse lado aqui vai cortar. Então fica seno φ, mg, vezes seno de φ. Pronto. Aqui eu tenho uma identidade trigonométrica, que é o quê? Isso aqui é a mesma coisa que cosseno de θ menos φ. Né? Então eu tenho F cosseno de θ menos φ igual a mg seno φ. Portanto, F é igual a mg seno de φ sobre cosseno de θ menos φ. Show de bola. Uma corda de comprimento L e massa M está sendo puxada sobre um piso horizontal áspero por uma força constante horizontal, F igual a mg. Ou seja, uma força igual ao peso da corda. A força atua em uma extremidade da corda na mesma direção que o comprimento da corda. O coeficiente de atrito cinético entre a corda e o chão é 1/2. Então, a tensão no ponto médio da corda é o seguinte. Vamos fazer o seguinte, eu tenho uma corda de massa M, comprimento L, tá? Vamos assumir homogênea, que vai ser puxada por uma força F, tá? Eu quero a força de tensão, no caso a força de contato, aqui no ponto médio. Para isso, vamos imaginar o seguinte, vamos cortar a corda no meio, tá? Como a corda é homogênea, então, se eu tenho metade da corda, eu tenho metade da massa, né? Se a massa total é M, então uma metade vai ter massa M sobre 2 e aqui M sobre 2, tá? Considera que essas duas partes da corda são dois blocos unidos por um fio ideal. Então, eu descobri a tração nessa corda, eu estou descobrindo a tração no ponto médio da corda, tá? Então aqui tem uma massa M sobre 2, a massa M sobre 2. Vamos lá. Então eu tenho uma força F aqui, horizontal. F. Bom, tem uma atração aqui, atração aqui. Eu quero descobrir essa atração, né? Bom, além disso, eu tenho a força de atrito. O chão ele tem atrito. Aqui também. Beleza. Bom. Vamos lá. Vamos escrever aqui a lei do movimento. Vai ficar... Bom, para esse primeiro bloco, eu tenho
Força resultante, no caso, F menos T menos força de atrito é igual a massa vezes aceleração. E para esse outro bloco vai ser o quê? T menos F igual a massa vezes aceleração. Se eu somar membro a membro, como é que fica? Quando eu somar membro a membro, né? Vai cortar aqui. Então eu vou ter F menos F, no caso Fzinho é força de atrito. Aqui fica eu vou somar. Então fica duas vezes esse valor, né? No caso, M vezes A. Porque vai ficar duas vezes esse valor, né? Tá dividido pela metade. Então fica M vezes A. Pronto. Eu quero saber a tensão, né? Então eu vou fazer o seguinte. Já que eu quero saber a tração, eu vou descobrir a aceleração. Então fica A igual a F menos duas vezes a força de atrito sobre M. E vou substituir em alguma equação aqui. No caso, vou substituir aqui. Se eu colocar aqui, né? Então fica T menos F igual a massa vezes a aceleração, que é F menos 2F sobre M. Bom, dá para dividir aqui. T menos F igual a F menos 2Fzinho sobre 2. Se eu multiplicar tudo por 2, fica T menos F igual... Multiplicar tudo por 2, né? 2T menos 2F Fzão menos 2Fzinho. Olha só. Então, T é igual a F sobre 2. E quem é F? M vezes G. Mg sobre 2, metade do peso. O coeficiente de atrito entre os dois blocos mostrados na figura é μ igual a 0,4. Os blocos são lançados com velocidade de 2 metros por segundo e 8 metros por segundo em relação ao solo, nas direções mostradas na figura. Não tem atrito, tá? É um bloco de 1 kg e 2 kg. Encontre o momento que o movimento relativo entre eles irá acabar e B, a velocidade comum aos blocos antes de parar. Ah, outra coisa, né? Vamos ser bonzinho e considerar que o bloco de... existe espaço suficiente para o bloco de cima se movimentar com relação ao bloco de baixo, tá? Beleza, vamos lá. Eu vou desenhar a figura aqui, mas vou desenhar um pouco maior aqui, tá? E separado. Vai ajudar. Bloco aqui de 1 kg e outro bloco de 2 kg. Beleza? O bloco, eu vou chamar de A e de B. O bloco A ele é lançado com relação a uma velocidade de 2 metros por segundo. O B
Ele é lançado em relação ao solo, liso, com 8 metros por segundo. Tudo que eu vou analisar é para um referencial externo, tá? Eu não vou fazer mudança de referencial nesse caso. Então vou colocar as forças, aceleração, velocidade, como esse cara aqui tá vendo. Ou seja, como a gente que tá de fora tá vendo. Beleza? Bom, vamos lá. Vamos trabalhar com as forças que vão estar na direção do movimento, ou seja, na direção horizontal. No bloco A, eu tenho a força de atrito. Se a força de atrito atua em A, ela também atua em B, dever a terceira lei, porém com sentido contrário. Aqui está um erro, tá? Isso aqui eu admito, quando eu fiz a primeira vez eu confundi, mas depois eu consertei, né? Eu pensei melhor. Que é o seguinte, porque no meio da conta dá um probleminha, aí eu tive que voltar e lembrar dessa consideração. Lembra que eu já falei o seguinte, quando a gente não tem certeza para onde vai estar apontado, qual o sentido da força de atrito, a gente imagina que não tem força de atrito. Então, se não houvesse atrito, fosse liso as duas superfícies, quando eu lançasse os dois blocos juntos, um em cima do outro, o que é que iria acontecer? Obviamente, o bloco de baixo, B, ele tem mais velocidade, maior do que 2, né? Obviamente, a gente que está aqui fora iria ver esse bloco, o bloco A deslizando para cá e o bloco B indo para lá. Em relação ao bloco B, o bloco A iria deslizar para a esquerda. Entende? O bloco A iria deslizar para a esquerda em relação ao bloco B. Tá, eu disse que eu não ia fazer mudança de... Eu disse que eu não ia fazer mudança de referencial, né? Mas só dessa vez. Só um pouquinho aqui. A gente aqui, sobre o bloco B, iria ver o bloco A indo para lá. Já que a velocidade dele é maior, né? A gente iria ver aqui o bloco deslizando para cá, para a esquerda, se não fosse o atrito. Voltando para o situação referencial externa. Logo, isso eu já falei em outras questões, né? Então, ver como isso ajuda, sempre ajuda. É uma ferramenta poderosa essa imaginação. Então, a força de atrito, nesse caso, atua para cá. A força de atrito, beleza? E, obviamente, devido à terceira lei, aí já é uma consequência da regra, para o bloco B atuar para o outro lado. Vamos calcular a intensidade dessa força de atrito. É coeficiente vezes, né, a força de contato, que nesse caso é o próprio peso de A. Então, 0,4 vezes 1 vezes 10. A intensidade da força de atrito é 4 newtons. Beleza? Então, é essa força que causa aceleração nos dois blocos. Porque é a única força resultante na direção do movimento, tá? Então, em relação ao bloco A, vai causar... E lembrando, força resultante e aceleração têm a mesma direção e sentido. Então, vai causar uma aceleração A de A para cá e no bloco B para cá. Velocidade, tá? Ela não influencia na força. Ok. Vamos calcular a intensidade da aceleração no bloco A. Força resultante, que é apenas F, é igual a massa, vezes a aceleração. 4, 1, aceleração de A. Logo, a aceleração do bloco A é de 4 metros por segundo ao quadrado. Fazer aqui as etapas, né? Bom, em B, o módulo da força resultante vai ser massa vezes aceleração. Força resultante, massa, aceleração.
Então, a aceleração de B é 2. O módulo, né? Bom, eu vou fazer aqui para responder o item A, eu vou fazer cinemática, tá? Vou usar as equações horárias da velocidade e para isso eu preciso de um eixo de referência. Eu vou botar para cá, beleza? No sentido positivo para lá. Deixa eu até fazer aqui. Então, como é que fica? Bom, aí ele pergunta, né, quando é que o movimento relativo entre eles param. O movimento relativo entre eles vão parar quando as velocidades forem iguais, né? Não há diferença de velocidade. Lembrando que tudo que eu estou fazendo aqui é em relação, né? As equações que eu estou montando é em relação à referência externa. Então, quando as duas velocidades, as duas velocidades de A e B forem iguais, a gente que está aqui fora vai ver os dois se movendo junto, né? Ou seja, o movimento relativo parou. Então, velocidade final de A, velocidade final de B. Bom, a equação horária da velocidade, quando tem aceleração, né? Movimento uniformemente variado, é velocidade inicial. Vou fazer aqui velocidade inicial mais a aceleração, que é a aceleração de A, vezes intervalo de tempo. B. A velocidade final de B é o quê? Velocidade final, quer dizer, velocidade inicial, 8. A aceleração nesse caso é menos 2 vezes intervalo de tempo. Logo, fica 6 ΔT igual a 6, portanto, após 6 segundos do lançamento, quer dizer, após 1 segundo, as velocidades relativas são iguais. Não há velocidade relativa, né? As velocidades vão ser iguais. Aí ele pergunta que velocidade é essa. É só substituir. Vou substituir aqui, tá? É só substituir aqui. Então a velocidade de A é igual a de B. 8 menos 2 vezes 1. Portanto, o valor da velocidade é 6 metros por segundo. Ok? Qual é a maior massa de C em quilogramas que pode ser suspensa sem mover os blocos A e B? O coeficiente de atrito estático para qualquer superfície plana de contato é 0,3. A massa do bloco A vale 50 kg e do bloco B é 70 kg. Despreze o atrito nas polias. Bom, vamos lá, vou fazer primeiro aqui o desenho. Aqui a gente vai ter o bloco C, vai estar suspenso, uma polia, certo? Solo aqui, quer dizer, a superfície. Bom, vamos ter um bloco B, um bloco A em cima, assim mais ou menos, né? A, B. Beleza. Qual é o maior valor da massa de C para que isso aqui, né, não se movimente? Tem atrito aqui e aqui, né, nas superfícies planas. Ok. Vamos lá. É uma questão de equilíbrio. Vamos começar fazendo o diagrama de corpo livre do bloco A. Para o bloco A, a gente tem que força atuando. Tem a tração aqui, né?
Então, T. Bom, a tendência, se não fosse o atrito, a tendência é o bloco C descer, o bloco B vir para cá e o A vir para cá. A força de atrito ela se opõe à tendência de movimento, então vai estar para cá. Cuja intensidade vou colocar em F por enquanto, tá? Bom, seguindo o fio ideal, T aqui, T aqui, aqui, aqui. Bom, essa pulha ideal, então aqui é o que? 2T, né? Beleza, vamos fazer então o diagrama de corpo livre do bloco B. Bom, vou fazer o seguinte, força de atrito de A, né? Porque vai ter a força de atrito em B aqui. Bom, para B, a gente tem quais as forças? Temos... Claro, aqui no bloco A também tem a força, as forças verticais, né? Mas nesse caso, a gente já sabe disso, não precisa colocar. Porque o que vai interessar pra gente é mais as forças na horizontal, que seria na direção do movimento. Então aqui é 2T. Bom, existe o atrito, né? Aliás, o B tende a se mover para cá. Então o atrito que o chão exerce em B vai estar para cá. Força de atrito em B. Bom, e para cá, uma tração, vou chamar de T', que é a tração aqui, ó, desse fio que conecta o bloco C. T'. Como tem equilíbrio, em equilíbrio, esse T', a intensidade de T' é igual à intensidade do peso, né? Beleza. Temos essas forças aqui. Mas está faltando uma, tá? A força de atrito, ela é consequência do contato entre dois corpos, tá? E pela terceira lei, se em A, a força de atrito aqui, ela é da interação do corpo A com o corpo B, e em A tá para cá, em B vai estar para cá, ó. Terceira lei, né? Toda ação tem uma reação de intensidade, de mesma intensidade, porém sentido contrário. Certo? Bom, então aqui a gente tem que tração para o bloco A, né? Tração é igual a força de atrito A, que é igual a coeficiente vezes o peso de A. E para o bloco B, eu tenho que T' é igual a força de atrito A mais 2T mais força de atrito em B. Bom, acontece que T', essa tração aqui, a intensidade é o peso de C. Força de atrito em A. T é igual a força de atrito em A. Então, 2T vai ficar 2 vezes força de atrito em A mais força de atrito em B. Peso de C, 3 vezes força de atrito em A, que é coeficiente, massa de A vezes G. Força de atrito em B é o mesmo coeficiente, vezes, veja, agora é o seguinte, a força de contato de B com o chão aqui, a gente pode considerar devido ao peso resultante, né? Então, MA mais MB vezes G, tá? Pronto. Agora é só calcular mesmo. Eu posso cortar G, tá? Dividir, simplificar. Massa de C vai ser igual a 3 vezes 0,3 vezes a massa de A. Mais 0,3 vezes 120. Né? 50 mais 70. Massa de C vai ser igual a 0,9 vezes 50 dá 90 por 2, 45.
mais 0,3 vezes 120. 120 vezes 3 por 10 dá 36. Bom, dá 81, né? Então a massa de C 81 quilos. Tranquilo? O valor mínimo de μ, coeficiente de atrito, entre os dois blocos para que não haja deslizamento é o valor mínimo de μ entre os dois blocos para que não haja deslizamento. Não tem atrito, tá? No solo, senão seria indicado. Então vamos lá. Temos a seguinte configuração aqui. Bloco de massa M, aqui 2M e A atrito. Beleza. Vamos fazer o diagrama de corpo livre, né? Aliás, dá pra gente indicar as forças aqui. Primeiro, né? Principais forças. Esse F que atua aqui, tá atuando no fio, que vai ser a tração, né? Então eu já posso fazer direto, ó. F, tá? Aqui atua F. Aqui também atua F. Aqui também atua F. Aqui atua F também. E aqui força de atrito, beleza? Bom. Seguinte. Eu vou ter o bloco de massa M. Como é que fica? Bom, todo o sistema vai entrar em movimento junto, tá? Não vai haver movimento relativo, eles vão se mover juntos, porque essa é a condição do problema. Então vamos dizer que ele se move com uma aceleração A. Tudo, né? Então... Ah, pera aí. F também vai ter uma força F aqui, né? Ah, não, mas pera aí. Essa força F já é essa força F, então não precisa indicar. Beleza? Então vamos lá. Para o bloco M, vai estar essa força F e a força de atrito. Então a segunda lei aqui fica F menos força de atrito, que é coeficiente vezes a força de contato, M vezes A. Ok? Vamos guardar. Agora, para o bloco maior, vamos tomar cuidado com as forças que atuam. Primeiro, a força de atrito, pela terceira lei, é da interação, né, entre os dois blocos. Então, se para o bloco de cima atuar para cá, para o bloco de baixo vai atuar para cá. Beleza? Além disso, peraí, eu vou colocar aqui. Além disso, tem na polia ali F e F para cá. Elas também entram no diagrama, tá? Assim como a força aqui, ó. F para cima e F para direita. Então vamos lá. O bloco de massa tem massa o quê? 2M. E vai se mover junto com o bloco de cima, ou seja, também tem uma aceleração A. Então como é que fica a força resultante? Na direção do movimento. F. Bom, essas forças se anulam, né? F, assim como a força de contato e o peso, enfim. Eu só quero na direção do movimento, horizontal. Então, vai ficar F menos F mais força de atrito igual a massa vezes aceleração, tá? Ou seja, F, força de atrito, né, vai anular aqui, é igual a 2 M vezes A. Ele quer o coeficiente de atrito, né, para que isso não ocorra. Bom, então vamos fazer o seguinte.
Força de atrito é o quê? Coeficiente vezes a força. Essa é a força de atrito, tá? Então é mi, mg, 2 vezes ma. Corta. Então a aceleração é igual a mi vezes g dividido por 2. Bom, vamos colocar aqui. E aí eu vou ter que F menos mi mg é igual a m vezes a. Quem é a? Mi g sobre 2. Fica 1 mais o meio, 3 sobre 2, né? Portanto, F... Aliás, ele quer o coeficiente de atrito. Então eu tenho F. 1 mais o meio é 3 sobre 2. Portanto, o coeficiente é 2F sobre 3mg. Beleza? Um corpo de peso P desliza sobre uma superfície de comprimento L inclinado com relação horizontal de um ângulo alfa. Coeficiente de atrito cinético entre o corpo e a superfície μ é μ, e a velocidade inicial do corpo é igual a zero, parte do repouso. Quanto tempo demora o corpo para alcançar o final da superfície inclinada, dado que G é a aceleração da gravidade? Questão clássica, tá? Envolvendo leis de Newton com um pouco de cinemática. Ó, o corpo ele vai deslizar uma superfície inclinada cujo ângulo de inclinação é alfa, tá? Bom, o comprimento que ele vai percorrer é L, a distância. Eu preciso encontrar a aceleração. A aceleração, ele quer o tempo, né? É o tempo. A aceleração eu vou tirar pelas forças, tá? Bom, eu vou analisar o movimento nessas duas direções aqui. Uma paralela e outra perpendicular ao plano inclinado, tá? Bom, na direção X temos a componente do peso, mg seno alfa, e a força de atrito, né, que sempre se opõe ao movimento ou tendência de movimento. Bom, tem essa outra componente do peso, perpendicular ao plano, que vai ser mg cosseno alfa, e a força de contato. Bom, acontece que haverá movimento na direção X, né? Vai ter uma aceleração aqui, nesse sentido, porém na direção Y está em repouso, né? Não tem movimento, então tem equilíbrio. Força de atrito, a intensidade da força de atrito é igual ao coeficiente vezes a força de contato, tá? Força de contato com a superfície de atrito. Bom, a força de contato, a intensidade é a mesma do peso, né? Porque tem equilíbrio. mg cosseno alfa. Beleza? Então vamos lá. Força resultante. Primeira parte aqui, vamos encontrar a aceleração através da segunda lei de Newton. Força resultante é massa vezes aceleração. Força resultante vai ser mg seno alfa menos coeficiente, força de atrito, que é coeficiente mg cosseno alfa, igual a massa vezes aceleração. Posso dividir tudo por m, colocar o G em evidência, e tenho que a aceleração com que o bloco desce é igual a G vezes seno alfa menos mi cosseno alfa. Beleza? Pronto. Agora vira um problema de cinemática. Por quê? Ele parte do repouso com essa aceleração. Quanto tempo leva para percorrer essa distância? Aí eu uso aquela equação do movimento uniformemente variado.
Distância, aceleração, tempo ao quadrado dividido por 2. Logo, o tempo ele é igual a raiz de 2L sobre a aceleração. Porém, que a aceleração vai ficar 2L sobre a aceleração, tá? G seno alfa menos mi cosseno alfa. Letra E. Ita 2012, questão 2 da prova. Considere uma rampa plana inclinada de um ângulo θ em relação à horizontal, no início do qual encontra-se um carrinho. Ele então recebe uma pancada que faz subir até uma certa distância durante o tempo ts, descendo em seguida até sua posição inicial. A viagem completa dura um tempo total t. Sendo 1000 o coeficiente de atrito cinético entre o carrinho e a rampa, a relação t, tempo total sobre o tempo de subida, é igual a quanto? Primeiro, o tempo total é o tempo de subida mais o tempo de descida, que nesse caso não vai ser igual, porque a aceleração vai ser diferente na subida e na descida, porque o atrito ele muda de direção, né, subindo e descendo. Então vamos analisar primeiro a aceleração na subida, o movimento na subida. Olha só, o bloco, tá? Ele vai subir nessa direção. Tá, vou fazer duas direções aqui para gente analisar. Bom, aqui o peso, né, que eu vou ter que decompor. Aqui. Aqui, aliás. Vamos fazer logo assim. Aqui é o mg cosseno θ. A normal. Aqui uma componente do peso, a outra componente, mg seno θ. E a força de atrito, tá? Bom, a aceleração vai estar no sentido da força resultante. Mas ele está subindo, então ele tem uma determinada velocidade inicial na subida. Vamos encontrar essa aceleração. Força resultante vai ser mg seno θ mais força de atrito, que é coeficiente vezes a força de contato, que é a intensidade é igual a mg seno θ, igual a massa vezes a aceleração na subida, vou chamar de AS, dividido tudo por m. Então a gente tem que a aceleração na subida é igual a g, bota em evidência, seno θ mais mi cosseno θ. Beleza. Bom, como é que eu sei a velocidade inicial? Eu sei que após um tempo, ele vai ter uma velocidade inicial e após um tempo ts, ele para. Então, isso aqui é no início, tá? Então no final ele para, ele tem que parar para voltar. Então vamos ver qual é a hora da velocidade. Velocidade final 0. Velocidade inicial vezes 0, menos a aceleração, que é a aceleração na subida, vezes tempo de subida. Então, tempo de subida é igual a velocidade inicial então velocidade inicial é igual a aceleração na subida vezes tempo de subida. Por quê? Esse valor agora ele é conhecido, tá? Só estou simplificando, porque a gente encontrou ele em função dos valores conhecidos. Então, se eu tenho isso aqui, então eu tenho, né? Então isso aqui é determinado, tá? Bom, o que vai ter em comum na subida e na descida é a distância percorrida, tá? Ele sai aqui do... Aqui é o plano inclinado, então ele sai daqui, vai até aqui. E depois ele leva um tempo ts para subir,
para percorrer essa distância d. Depois ele leva um tempo, que eu vou chamar de tempo de descida, para percorrer a mesma distância d partindo do repouso. Mas aqui ele começa com a velocidade inicial v0. Então o que tem em comum é a distância. Porque as acelerações são diferentes. Os tempos de subida e descida são diferentes. A única coisa em comum vai ser a distância, tá? Então, no movimento uniformemente variado, a distância percorrida vai ser velocidade inicial vezes o tempo, que é o tempo de subida, menos, porque o movimento é retardado, aceleração, tempo ao quadrado, dividido por 2. Essa velocidade inicial é isso aqui, aceleração vezes tempo de subida, vezes tempo de subida, menos a aceleração, tempo ao quadrado, dividido por 2. Isso aqui é a aceleração, tempo ao quadrado, menos a aceleração, tempo ao quadrado, dividido por 2. Bom, um valor menos sua metade, né? Sua metade. Então, a distância é igual a aceleração, tempo ao quadrado, dividido por 2, tá? Resultado que a gente vai usar mais na frente. Beleza? Pronto. Então, eu tenho que a distância na subida, em função do tempo, é esse valor. Agora vamos analisar na descida. Na descida, vai ser um pouco diferente. Eu vou ter o bloco. Vai descer nessa direção. Bom, de forças a gente vai ter a componente do peso. Essa outra componente. A força de contato. E a força de atrito. Bom, ele vai descer, né, partindo do repouso. Bom, a aceleração vai ser para baixo. Aceleração da descida. Aí vamos lá. Qual é essa aceleração? Força resultante, mg, seno θ menos coeficiente vezes a força de contato, igual a massa vezes a aceleração na descida. Dividir tudo por m, então veja que não depende da massa. Então, a aceleração na descida é igual a g, aí ó, seno θ, menos mi cosseno θ. Bom, vamos lá. Qual é a distância, então, em função do tempo, né, na descida? A distância vai ser a aceleração vezes o tempo da descida ao quadrado, dividido por 2. Beleza? Fica mais simples porque ele começa do repouso, né? Ali, na subida, ele tinha uma velocidade inicial. Mas veja que, né, são equações bem parecidas. Bom, o terceiro e último passo aqui do problema é o seguinte. O tempo total t que é fornecido é o tempo de descida mais o tempo de subida. Logo, o tempo de descida pode ser dado como o tempo total, né, menos o tempo de subida. Então, se eu pego esse resultado e substituo aqui, eu tenho que d é igual a aceleração na descida vezes tempo de descida ao quadrado, que é t menos tempo de descida, tempo de subida ao quadrado dividido por 2, tá? Essa mesma distância, como eu falei, é o que eu vou usar para relacionar, porque é o que tem em comum aos dois. Então, essa mesma distância é igual a esse valor. Então, posso igualar. Aceleração na subida, tempo de subida ao quadrado sobre 2. Bom, para facilitar minha vida, eu não vou desenvolver agora. Eu vou fazer o seguinte. No caso, fazer ao quadrado, substituir a aceleração. Não vou fazer isso. Vou simplificar, vou desenvolver isso aqui da seguinte forma. Vou passar isso dividindo. E vai ficar
aceleração na descida vezes t, porque fica, ó, t menos ts ao quadrado dividido por ts ao quadrado, beleza? Isso é igual a aceleração na subida. Então eu vou fazer o seguinte, isso aqui é a mesma coisa que t menos ts sobre ts ao quadrado, passo o AD dividindo, aceleração na subida sobre aceleração na descida. Como tudo é positivo, tira a raiz. E outra, aqui dentro, eu posso separar essa fração da seguinte forma. T menos ts menos 1 igual a raiz de aceleração na subida sobre aceleração na descida. Tá? Tudo é positivo, então não preciso fazer mais ou menos. Então, como ele quer isso aqui, ó. Ele quer isso aqui, t sobre ts. Vai ficar 1 mais raiz quadrada de aceleração na subida, ó. G é isso aqui de cima e aceleração na descida, ó. Vamos lá. G seno θ mais mi cosseno sobre G seno θ menos mi cosseno. Bom, corta aqui. Vou dividir tudo por seno, aliás, por cosseno. Dividir em cima e embaixo por cosseno θ. Todos os termos. E eu vou ter o seguinte. Bom, seno sobre cosseno é tangente. Corta a cosseno aqui. Então, t sobre ts é igual a 1 mais raiz quadrada de tangente θ mais mi sobre tangente θ menos mi. Acontece que a resposta tem um módulo aqui embaixo. Bom, minha interpretação para isso é que tangente θ e mi, tipo, pode ser que, dependendo do ângulo, tangente θ pode ser menor que mi. Eu não posso dividir, ou seja, se isso aqui for menor, isso aqui vai dar negativo. Então, para evitar, aqui em cima, né, vai somar dar positivo. Mas, para evitar isso, né, qualquer problema, a gente bota o módulo. Então, minha interpretação para ter o módulo é essa, tá? Então, ó, 1 mais tangente θ sobre tangente θ mais mi sobre tangente θ menos mi, módulo, letra B. Item 2017. Na figura, o vagão move-se a partir do repouso sob a ação de uma aceleração A constante. Em decorrência, desliza para trás o pequeno bloco apoiado em seu piso de coeficiente de atrito μ. Aqui. No instante que o bloco percorrer a distância L do carrinho, né, a velocidade do bloco em relação à referência externa será igual a quanto? Olha só. Para esse problema, eu vou fazer em duas partes, cada parte para um referencial diferente. Então, primeiro, eu vou usar o tempo como referência. Na mecânica clássica, o tempo ele é invariável, tá? Então, tipo assim, o tempo que leva para esse bloco percorrer a distância L aqui dentro do carrinho, ela é a mesma para um observador de dentro ou para um observador de fora, tá? Isso aí você vai entender durante a resolução, vê. Veja bem. Bom, então primeiro eu vou usar o tempo como referência, porque na mecânica clássica aquilo é invariável. Então, eu vou, né, analisar para um observador aqui dentro. Fazer o bonequinho aqui, nosso observador. Bom, lembrando, se o carrinho se move para a direita com aceleração A, aqui dentro, para a esquerda, vai ter aceleração A, fazendo assim a força inercial, tá? Então, vamos ter a força inercial, m vezes A,
a força de atrito, que é μ, vezes a força de contato, que vai ser o peso. Beleza. Aqui dentro, o bloco, ele vai então se mover com uma aceleração, vou chamar de A maiúsculo, tá? Então veja bem, aqui dentro vai ficar força resultante, m vezes A, menos força de atrito é igual a massa vezes a aceleração que ele vai ter. Divido tudo por m. Portanto, a aceleração que ele tem A é igual a menos μ vezes g. Tranquilo? Bom, agora, em quanto tempo ele percorre essa distância L, saindo do repouso? Vai ficar L igual a aceleração, tempo ao quadrado dividido por 2. Tá? Essa é a relação, né? Distância, aceleração, tempo, partindo do repouso. Bom, então o tempo é igual a raiz quadrada de 2L sobre essa aceleração A. Daqui a pouco, depois eu substituo. Beleza? Então, esse é o tempo aqui dentro que ele percorre essa distância L. Mas eu quero saber a velocidade para um referencial externo. Agora, vamos mudar para o referencial externo. Olha só. Para um observador externo, tá? Para o observador externo, ele está vendo a seguinte configuração de força e aceleração para o bloco. O bloco está se movendo para a direita, tá? Com uma aceleração, vou chamar de A', que é, ó, eu vou ter que diferenciar por quê. Uma coisa, essa aceleração é em relação ao carrinho, tá? Ou seja, em relação ao observador aqui dentro. Para um observador de fora é outra aceleração e ele está se movendo para a direita. Beleza? Por quê? Porque a única força que atua na direção do movimento é a força de atrito. Beleza? Que vai ser μ vezes mg. Tem a força normal de contato, mas se anula, beleza? Não tem mais nenhuma outra força. Então, para o nosso observador aqui, está se movendo para a direita e a força resultante é essa. Então, ó, segunda lei de Newton. Força resultante igual a massa vezes aceleração em relação a ele, a linha, tá? Divide aqui e eu tenho que essa aceleração, a linha, é μ vezes g. Ok. Então, qual é a velocidade que ele tem após um tempo ΔT, que é justamente o tempo que ele percorre essa distância L? Aí a gente usa a equação horária da velocidade. E essa velocidade é em relação a ele, tá? Então, a velocidade é igual a velocidade inicial, 0, mais a aceleração vezes intervalo de tempo. A aceleração é μ vezes g. O intervalo de tempo é 2L sobre A. Substituindo tudo já, a velocidade é μ vezes g, raiz de 2L, deixar do jeito que está nas alternativas, dividido pela raiz de A, que é A menos, né? Ó, menos μ vezes g. Beleza? Letra D.